Bom, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Bruno. Eu vou discutir hoje um pouquinho sobre esse ciclone. Potencialmente vai ser um ciclone subtropical que vai se formar aí na costa do sul-sudeste do Brasil. Já tem um centro de baixa pressão que foi classificado hoje pela manhã como uma depressão subtropical e tem possibilidade de isso se tornar um ciclone subtropical. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhes logo. Eu primeiro só mostrar essa imagem de satélite aqui, que é bem interessante, porque mostra aqui o centro de baixa pressão, né, na costa do Paraná e Santa Catarina, na altura do Paraná e Santa Catarina nesse momento. A gente vê o ar seco é, associado a um cavado, né, em 500 HPA que está por aqui, que eu já vou mostrar também. E esse outro cavado que está aqui no Pacífico também, que é bem intenso e bem extenso também, que ele se estende desde o sul da Patagônia aqui até latitudes subtropicais no Pacífico. E ele está associado a essa ampla área com transporte de umidade aqui, que vai desde o Pacífico subtropical até latitudes altas aqui do Atlântico Sul. Então dá para ver que por essa nebulosidade tem um intenso transporte de umidade aqui, que está muito associado ao que vai acontecer, né, nos próximos dias nessa área aqui. Então, começando aqui pela anomalia de altura já potencial em 500 HPA, então anomalias negativas em azul e vermelhas são anomalias positivas. Então, aqui está a data, né? Então, voltando aqui até o dia 18 a 0 TC, então a gente nota que esse cavado aqui que foi associado a essa massa de ar que está um pouco seca e um tanto fria, né, no sudeste, parte do centro-oeste agora, esse cavado ele avançou lentamente aqui até pelo centro-oeste, pelo sul e agora ele está sobre o sudeste, enquanto que tem essa crista aqui mais a sul do continente. E esse extenso cavado aqui que avança, né, avançava pelo Pacífico Sudeste, isso é 0 TC do dia 18, então conforme a gente vai passando o tempo, esse cavado aqui ele permanece mais ou menos estacionário aqui sobre o Sudeste, isso porque a sul dele tem uma crista, né, então essa crista ela impede que esse cavado seja afetado por outros sistemas transientes, então essa crista meio que isola esse cavado aqui, que é o começo, né, do bloqueio de baixa sobre alta, também que eu vou mostrar mais adiante como que ele vai evoluir. E esse cavado intenso ele segue avançando em direção aos Andes. Então, nesse momento aqui, que seria para os 12 TC do dia 19, tem essa intensa crista aqui em latitudes altas, que está associada a uma quebra anticiclônica da onda de Rossby, em que a crista, em médios níveis, ela avança para sul do cavado, e o cavado fica com uma inclinação positiva. E aqui em latitudes mais altas, né, que seria latitudes médias, a gente tem essa crista aqui, anômala também nesse momento, e o cavado com inclinação positiva ainda, se aproximando. Então, conforme esse cavado se aproxima, como eu falei, tem um intenso transporte de umidade, né, na frente desse cavado em médios níveis. Dá para ver que pelo campo em 700 HPA. Dá para ver que essa área aqui com anomalia positiva de água precipitada, desde o Pacífico até o sul da Patagônia aqui e áreas do Atlântico Sul e até a Antártida. Então, essa extensa faixa de anomalia positiva de água precipitável está associada a intenso transporte de umidade que causa a formação dessa crista, né? Dá para ver aqui em 700 HPA que tem uma alta aqui já, em 500 HPA ainda tem uma crista, mas conforme a gente avança no tempo, aqui já seria 0 TC do dia 20, né, que seria mais ou menos agora, eu estou gravando o vídeo, 12 TC do dia 20, e aqui 0 TC do dia 21, então seria amanhã à noite. Vejo como essa crista aqui se intensificou nessa latitude aqui em torno de 40 sul. O cavado permanece aqui sobre o sudeste. Ele é um tanto reforçado por um outro cavado mais fraco que avança na retaguarda dele. Mas essa crista aqui ela se intensifica bastante, né? Isso ainda associado àquele transporte de umidade, como eu falei, né? Então tem transporte de umidade intenso na frente desse cavalo e isso faz com que ao longo dessa área aqui onde está tendo um movimento ascendente, formação de nuvens, tenha intensa liberação de calor latente que forma a crista em médios níveis, né, para ver que a curvatura é anticiclônica no escoamento em médios e altos níveis. Então, esse transporte de umidade, dá para ver que aqui as anomalias de água precipitável são muito altas, 2,5, 3, 4, até desvios padrão acima da média, então é bem acima da distribuição normal para essa região, para essa época do ano. Então, esse corredor
de água precipitável acima do normal faz com que aconteça bastante liberação latente que forma essa crista aqui. E essa crista desempenha um papel fundamental, né, no que vai acontecer nos próximos dias, porque essa crista acaba se intensificando e mantendo aquele cavado em médios níveis isolado ali sobre o sudeste. Dá para ver aqui que avança esse cavado aqui pela Argentina e norte do Chile, mas ele não consegue avançar rapidamente até essa região aqui a ponto de afetar esse cavado que está na costa do sul e sudeste. Então, que seria 0 TC do dia 22, a crista segue intensa aqui, mais a sul, esse cavado ele enfraquece conforme ele vai se movendo em direção à crista, e esse cavado aqui na costa do sudeste se mantém. E é nesse ambiente que o ciclone vai se desenvolver, né? Porque aqui o que acontece, tem a crista e o jato em altos níveis, ele é defletido bem para sul, enquanto que aqui o vento, escoamento mais intenso em médios níveis, ele está mais para norte, né? Associado à dianteira daquele cavalo. E entre a crista e o cavalo, o escoamento fica bem fraco, né? Inclusive tem escoamento de leste aqui, né? Em médios níveis. Então, esse escoamento de leste, ele é fraco e ele favorece a formação desse ciclone e, inclusive, o movimento desse ciclone para oeste depois, que é o que, pelo menos, o GFS indica. Então, esse é um padrão bem semelhante ao que aconteceu no furacão Catarina, em 2004, que até eu peguei um artigo aqui que mostra. Esse aqui foi uma análise do furacão Catarina, feita por esses pesquisadores aqui, acho que, se não me engano, foi em 2006, 2006 que foi publicado. Então, aqui para o hemisfério sul é um padrão bem semelhante ao que tem agora, né? Um cavado anômalo a norte e uma alta anômala a sul. E aqui a baixa, ela se forma em torno do cavado anômalo, onde o escoamento é fraco, e depois ela se move para oeste, entre a crista e o cavado, né? Isso que o ciclone Catarina fez, o furacão Catarina fez. Então, o movimento para oeste atingiu a costa de Santa Catarina naquela ocasião. Então, esse escoamento, pelo menos em escala sinótica, ele é um tanto similar, né, ao que aconteceu naquela situação. E aqui no dia 23 do 0 TC também, que é quando o ciclone se intensifica mais de acordo com o GFS, é o padrão bem clássico de um bloqueio de baixa sobre alta, né, ou bloqueio de Rex, que é bem semelhante ao que aconteceu no furacão Catarina. O que não quer dizer nada, né, porque o furacão Catarina se formou teve uma série de outros fatores que foram diferentes desse evento, né? Mas o bloqueio em grande escala é bem similar. E os modelos eles não indicam, né, a formação, a intensificação desse ciclone para um ciclone tropical intenso como foi o furacão Catarina. Ainda tem uma certa certeza, mas é muito improvável que ele tenha um final semelhante ao que foi o Catarina. Enfim. Bom, mas em escala sinótica o padrão é bem semelhante, né? Então esse cavado anômalo aqui que avança até a costa aqui do Chile nos próximos dias é que tem um papel fundamental na formação dessa crista e na formação desse bloqueio de baixa sobre alta. Agora indo focando um pouco mais no ciclone em si, né? Então deixa eu voltar aqui para mais ou menos agora, que seria 0 TC do dia 20. Então, esse campo aqui mostra o vento em 250, em sombreado, a espessura em contornos vermelhos e azuis e a pressão em preto. Então, tem uma baixa fraca aqui ainda na costa do sudeste. Esse ciclone aqui bem intenso, esse cavado aqui bem intenso, associado ao jato bem defletido para sul, ao sul daquela crista. E essa alta pressão aqui também bem intensa, né? Inclusive uma alta pressão bem anômala, se a gente pegar aqui a anomalia de pressão, nível médio do mar, dá para ver que o ciclone é anomalamente a pressão mais baixa do que o normal, enquanto que essa crista aqui também, esse anticiclone também é bem mais intenso do que o normal para essa época do ano nessa região. E isso, inclusive, vai estar associado ao tempo severo que vai acontecer aqui na Argentina, associado a esse cavado que eu vou também falar um pouco mais adiante. Então, enfim, aqui em termos de anomalia de pressão e superfície, dá para ver aqui que o ciclone ele atinge perto de 2 a 3 desvios padrão abaixo da média, e depois, de acordo com o GFS, isso aqui são as previsões do GFS,
Aqui as 0TC do dia 21 ele intensifica um pouco, ele avança um pouco mais para nordeste, na verdade, né, em direção à costa do Rio de Janeiro, mas ainda longe do Rio de Janeiro, mas um pouco mais perto do que ele está hoje, com anomalias de pressão em torno de -3. Depois ele se mantém intenso, essa alta também se mantém mais ou menos estacionária aqui. E aí o ciclone, de acordo com o GFS, a partir do dia 22, ele intensifica um pouco mais e começa a avançar para oeste um pouco ao longo do dia 23. Então, pela última rodada do GS, pelo menos a rodada das... Isso aqui é das 6, do terceiro, na verdade, de hoje, mas a das 12 e das 18 também mostra mais ou menos o mesmo cenário. Ele avança um pouco para oeste, chega um pouco mais perto da costa de Santa Catarina, mas ainda bem longe, né? E depois ele enfraquece aqui no dia 24 e 25. E aí ele é, vamos supor, embebido, né, nesse ciclone de maior escala aqui que se forma sobre o Rio da Prata, já no dia 25. E aqui dando um zoom um pouco mais no ciclone, né? Eu que voltando no dia 18 a 0TC, isso aqui também são as análises e depois as previsões do GFS. Aqui é a vorticidade em 500 HPA, temperatura em 500 HPA aqui em contornos coloridos, altura geopotencial 500 HPA em preto e vento em 500 HPA também em preto. Então esse aqui é o cavado que avançou em direção ao sudeste, o cavado anômalo, né? Ele fica meio que estacionário aqui ao longo de hoje, dia 19, que é quando o ciclone foi classificado como uma depressão subtropical. Mas vejam que ainda tem uma certa baroclinia aqui em 500 HPA, né? Tem gradiente de temperatura, tem advecção fria aqui em 500 HPA, dá para ver os ventos perpendiculares às isotermas. E aí esse cavado ele fica em fase, né, com aqui seria 0TC do dia 20, que seria mais ou menos agora. Esse cavado ele fica quase que em fase com o campo aqui de geopotencial em preto, em 700 HPA e em 850 também, né, aqui em preto. Eu vejo como ele está verticalmente em fase, né, quase que em fase nesse momento. E ele se mantém assim por um tempo, ao longo do dia 20, do dia 22, 21, conforme ele avança aqui para Nordeste, né, esse cavado ele avança um pouquinho para Nordeste, associado aos ciclones de superfície, que eu vou mostrar depois os campos em baixos níveis. E depois, no dia 22, aí tem esse outro cavado que avança de sul aqui, um cavado baroclínico, veja como ele está associado a temperaturas bem baixas em 500 HPA também. Aqui no dia 22, 0TC, por exemplo, dá para ver que tem uma exoterma vermelha aqui, quer dizer que o ciclone já está criando núcleo quente em 500 HPA, o que não significa que ele é um ciclone tropical, né, mas só que ele já tem um núcleo quente no dia 22 também. E aí ele começa a interagir com esse cavado que avança de altitudes mais altas aqui, a partir do dia 22. Esse cavado aqui está com temperaturas bem mais frias, em 500 HPA, e ele começa a interagir com esse cavado associado ao ciclone, possivelmente ciclone subtropical nesse momento. Então, toda essa interação aqui entre esse cavado que avança de altitudes mais altas e o máximo de vorticidade em 500 HPA associado ao ciclone de superfície, tem uma grande incerteza associada a essa interação, né? Como que isso vai ocorrer, e toda a trajetória do ciclone em superfície ela depende de como que essa interação vai ocorrer, né? E além disso, que é o que o GFS indica, que apesar de ter esse movimento para o oeste, conforme esse cavado aqui ele interage com o ciclone em superfície, vejam que o escoamento aqui em 500 HPA é um tanto intenso. Então ele aumenta muito o cisalhamento profundo sobre o ciclone em superfície e acaba fazendo com que ele perca intensidade, né? Principalmente a partir do dia 24. Na verdade, esses mapas aqui vão até às 6 TC do dia 23, né? Mas aqui começa a aumentar um pouco esses elementos sobre o ciclone em superfície. Então, é uma grande dúvida, né? Como que isso vai acontecer, como que esse cavado vai interagir com esse ciclone. O GFS indica que a partir do dia 24, principalmente, o cisalhamento aqui começa a aumentar muito e aí o ciclone perde força. E depois ele se dissipa conforme ele interage com aquele ciclone mais a sul sobre o Rio da Prata. Então, tem bastante incerteza, né, associada a como que esse cavado aqui vai interagir com esse ciclone a partir do dia 21, 22. Bom, de qualquer modo, aqui eu vou mostrar duas previsões do ECMWF e a do GFS. Isso aqui são no dia... Deixa eu voltar aqui para o dia 23 às 12.
que seria o momento quando o ciclone está mais intenso. Aqui o GFS indica ele com 996 HPA no centro, mas vejo que o ECMWF tem uma solução bem diferente, né? Ele coloca aquela alta anômala mais a sul, e o ciclone não se move muito para sul e para sudoeste, como ele faz no GFS, né? Se a gente voltar aqui a cada 6 horas no GFS, isso aqui é 0TC do dia 22, então o ciclone está ali naquela região perto do Rio de Janeiro, como eu falei, e depois pelo GFS ele avança bem para sudoeste, né? Até chegar aqui em torno dessa longitude aqui. Então, aqui no dia 23 às 12 ele está aqui, e no SMWF ele está lá na costa do Rio de Janeiro. Então, esse ciclone ele não progride para cá, para latitudes mais altas, como o GFS indica. Então, são duas soluções bem diferentes em termos dos impactos, principalmente. O GFS indicando esse movimento do ciclone mais para oeste, ele já tem um risco um pouco maior de atingir a costa, eventualmente, mas ainda assim o risco é bem baixo. Mas ele já tem um risco bem maior do que o ECMWF, né, que coloca o ciclone bem longe do litoral do sul do Brasil. E aqui é um GIF que mostra a evolução das últimas rodadas do GFS. Então, o GFS ele tem variado um pouco o centro do ciclone, mas ele mantém o ciclone mais ou menos nessa área aqui, né, com a alta mais a sul do ciclone. Eu acho que também tem uma grande incerteza em relação a essa alta, em relação a esse outro ciclone aqui, na costa da Argentina. E isso tudo está associado àquela grande incursão de umidade, né, que vai fazer com que a crista se forme em médios níveis nessa região e vai mandar no movimento desse ciclone. Então tem uma grande incerteza ainda associada a esses temas de altitudes mais altas. E o ECMWF, aqui são as últimas rodadas também, isso aqui é a cada 24 horas, né? São as 12 TC dos últimos 4 dias. Então ela varia um pouco mais do que a do GFS, que é a cada 6 horas, né? Mas vejam que as últimas rodadas do ECMWF também, nenhuma delas indica o ciclone tão perto da costa quanto as últimas do GFS, né? Então tem uma grande incerteza ainda em relação a isso. E o principal fator associado a isso, a esse movimento para sudoeste, né, do ciclone no GFS, é que essa alta ela é um pouco mais progressiva, né? Ela se move mais rapidamente em médios níveis. Aqui o geopotencial em 500 HPA é mostrado em colorido, dá para ver que a alta, a crista em 500 HPA está mais ou menos por aqui no GFS, e no SMWF ela está um pouco mais a oeste, né? Então o que acontece? Conforme essa crista avança um pouco mais rápido e a alta em superfície também avança um pouco mais rápido para leste, favorece o escoamento de leste aqui nessa região onde está o ciclone, e o ciclone acaba sendo transportado, né, para oeste, no GFS. Enquanto que no SMWF a crista está um pouco mais afastada do ciclone, para ver que no GFS ela está um pouco mais próxima, porque o ciclone está um pouco mais a sul, mas no SMWF, como o ciclone fica um pouco mais a norte, ele não tem a possibilidade de interagir muito com esse escoamento de leste aqui, entre a crista e o cavado, em médios níveis. Então o ciclone ele fica mais ao norte, fica longe da crista e não interage com esse escoamento de leste, portanto ele permanece mais ou menos nessa longitude, não avança muito em direção à costa do Brasil. Então essa é a principal diferença, pelo menos que eu notei analisando aqui os campos de 500 HPA, mas deve ter outras diferenças também que teria que ir um pouco mais a fundo nessa questão. E aqui só para complementar, os campos em 850 HPA, deixa eu voltar aqui até hoje de manhã. Então aqui as 12 TC do dia 19, que é hoje pela manhã. Então aqui é quando o ciclone foi classificado como uma depressão subtropical, né? O que é um tanto controverso, eu diria, né? Porque na verdade é uma baixa que, bom, ela está bem caracterizada em termos de circulação, mas ela não tem um núcleo quente ainda, né? Ela está com um núcleo, ainda tem um pouco de ar frio aqui no flanco oeste, né, dessa baixa, enquanto que o ar quente fica basicamente no setor leste. Então ainda eu teria dúvida se isso ainda é um ciclone extratropical, né, uma baixa extratropical ou subtropical, mas eu não sei qual o critério que os centros usam, né? Isso é um tanto subjetivo, eu acho, né? Eu nunca vi uma definição clara de como que isso é classificado. Então eu acho que ainda tem uma certa subjetividade
E, enfim, mas depois no dia 20, aqui seria as 12 TC do dia 20, por exemplo, dá para ver que aí sim a baixa tem um núcleo quente em 850. Esse sombreado aqui é a temperatura potencial equivalente, então leva em consideração a temperatura e a umidade na formulação dessa variável. E aqui sim, aí tem um núcleo quente. Aqui eu já talvez classificaria ele como mais cara de subtropical do que hoje no dia 19, né? No dia 20 parece que ele adquire aí sim uma cara de um ciclone subtropical ou uma depressão subtropical, e depende um pouco da intensidade dos ventos, mas também eu não sei como que eles fazem essa classificação, se ela é baseada nos ventos ou não, como eles fazem em outros lugares do mundo, por exemplo. E aí no dia 21 a 0 TC, que seria na noite do dia 20, ele permanece com o núcleo quente, segue com esse núcleo quente ao longo do dia 21, dá para ver que até intensifica, né? Aumenta a temperatura potencial equivalente no centro dele, possivelmente associada à liberação de calor latente. O ciclone intensifica também, intensificam os ventos, mas ainda tem uma certa baroclinia. A sul dele, logo a sul dele, tem essa zona baroclínica aqui, com ar relativamente frio, né? Então ele não está dentro do setor quente, diríamos assim. Ele não está isolado dentro do setor quente, ele ainda está numa área que tem um certo gradiente de temperatura em baixos níveis e em médios níveis. Mas ele tem um núcleo quente. E aí, ao longo do dia 22, ele vai avançando para sudoeste, né, de acordo com o GFS, ainda com o núcleo quente. Aqui vejo que ele está envolto em ar relativamente seco e frio, mas o núcleo dele é quente. Então, no dia 22, ele provavelmente vai ser um ciclone subtropical. E aqui no final, né, que os swaps só vão até o dia a 6 do dia 23, mas ele permanece como um potencial ciclone subtropical ainda, né, de acordo com o GFS, com um núcleo quente. E outra coisa a se notar também é que os ventos, esse aqui é o vento em 925 HPA, em nós, de acordo com essa escala aqui, e o geopotencial é 925. Então vejam que ele é bem assimétrico, né? Os ventos são bem intensos no sul do ciclone, que também está associado àquela zona baroclínica, e é onde tem um gradiente de pressão maior, né? Porque tem aquela alta intensa mais a sul, como eu tinha mostrado aqui, conforme o ciclone está ali naquela área do Atlântico, a sul dele é bem intensa, então a área com maior gradiente de pressão é no flanco sul do ciclone. Então por isso que ele é um ciclone bem assimétrico, né? Ele não tem aquele núcleo, aquele, aquele perfil de vento bem concêntrico, né? Em torno do centro do ciclone, que é característico de ciclones tropicais, então ele provavelmente não é um ciclone tropical ainda nesse momento aqui, com certeza. Então ele é um ciclone que não evolui dentro de uma massa de ar quente e úmida, como ocorre na maioria dos ciclones tropicais, mas sim ele ainda está associado a uma grande quantidade de baroclinia, né? E até pelo campo de espessura dá para ver isso também, que esse contornos aqui dá para ver que ele tem um núcleo quente, com um núcleo de 570 decâmetros aqui, esse círculo vermelho, mas em volta dele tem ar relativamente frio. Então, um evento bem interessante aí para acompanhar, né? Tem o potencial de se tornar um ciclone subtropical, provavelmente vai se tornar um ciclone subtropical, mas é muito difícil saber se ele vai ter potencial de se tornar um ciclone tropical, né? Eu diria que as chances são muito baixas, né? Mesmo o GFS, que é um pouco mais agressivo na intensidade do ciclone, ele a partir do dia 24 e dia 25, esse ciclone começa a interagir com esse outro transiente que avança pela Argentina, né? Então, aqui no dia 22, 23, ele ainda segue isolado aqui dentro desse bloqueio, mas aqui no dia 24 já aparece esse outro ciclone, esse outro cavado, né, em 500 HPA, que vai aumentar esses elementos sobre esse ciclone. Então, mesmo que ele tenha um período de ciclone tropical, logo esses elementos vai aumentar e ele vai enfraquecer, né? Inclusive aqui pelo GFS, se a gente pegar aqui as 12Z do dia 23 e pegar um perfil médio aqui em torno do ciclone, dá para ver aqui que o vento está bem fraco, né?
o cisalhamento entre 850 e 200 HPA é só de 15 nós, então isso é favorável ao desenvolvimento do ciclone tropical, porque o cisalhamento é bem fraco, né? Mas aí se a gente vai lá para o dia 12 TC do dia 24, que é aí quando o ciclone já perde força, dá para ver aqui pela sondagem média também que olha, o escoamento aumenta muito na alta troposfera, né? Então o cisalhamento entre 200 e 850 hectopascais já passa para 42 nós, que já não tem como um ciclone tropical se formar num ambiente desse, um cisalhamento profundo muito intenso. Então, a não ser que alguma coisa mude muito drasticamente nos modelos, dificilmente esse ciclone vai se tornar tropical, né? Se ele se tornar tropical, vai ser provavelmente no dia 23 e não vai durar mais do que um dia, talvez 12 horas, né? No dia 24 ele já com certeza vai estar evoluindo para um ciclone exotropical já, conforme o cisalhamento vai aumentando rapidamente e ele começa a ter o transporte de ar mais frio perto do ciclone, né? Aumenta a baroclinia e ele já vai se tornar um ciclone exotropical. E aqui só avançando pelo GFS, vejam como ele é engolido por esse outro ciclone aqui intenso e acaba perdendo força. É um evento interessante para se acompanhar, né? Um tanto incomum, né? Ter um ciclone desse na costa do Brasil, bem intenso, com potencial de se tornar um ciclone tropical. A chance é muito pequena, mas existe. E é um padrão sinótico muito parecido com o furacão Catarina, né? É muito improvável que ele vá se tornar um furacão como Catarina, mas o ambiente sinótico muito semelhante, né? Então, é interessante. E além disso, só para finalizar, eu queria comentar desse evento que vai acontecer na Argentina. Então, conforme esse cavado aqui em 500 HPA, que mostra a vorticidade de 500, a partir de amanhã ele começa a se aproximar da Argentina, então um escoamento bem intenso de norte em 500 HPA. E aí vai ter queda da pressão aqui a leste dos Andes, escoamento de norte, também associado àquela alta anômala que vai estar aqui no oceano. E aí a água precipitável começa a aumentar bastante aqui no coçado dos Andes, né? Isso aqui em azul é o movimento ascendente, em verde água precipitável. Então vai ter bastante convecção aqui perto dos Andes. E o escoamento em 850 e 925 ele é muito intenso. Então, esse escoamento que vem desde da bacia amazônica, mas também está associado a essa alta pressão aqui, né? Então, tem uma baixa intensa aqui, porque o cavado em 500 HPA ele é bem intenso. Então, a baixa em superfície ela vai ser bem intensa também. Aqui mostra a pressão em superfície, temperatura em 2 metros. Abaixo de 1000 HPA, né? Provavelmente, em alguns momentos. E esse escoamento aqui de norte e nordeste, né? Norte e nordeste bem intenso também. E eu não sei até que ponto que isso seria classificado como um jato de baixos níveis clássico, né? Porque parece que é mais tem uma grande componente desse escoamento que é a pura canalização do escoamento pelos Andes, né? Então tem um intenso escoamento perpendicular aos Andes, se a gente olhar aqui em superfície e mais aqui embaixo em 925. Vejo que em 925, por exemplo, o escoamento tem um certo escoamento de norte aqui no Paraguai e Bolívia, mas o escoamento é bem mais intenso e de nordeste aqui nessa região da Argentina. Então, parece que não só a ação do jato de baixos níveis, mas também a canalização do escoamento explícita, uma explícita canalização do escoamento pelos Andes, né? O que não ocorre em todos os jatos de baixos níveis, né? E isso se deve provavelmente por causa dessa alta pressão que está aqui no mais a sul, mais a sudeste dessa região. Bom, em termos de tempo severo, o escoamento bem intenso em baixos níveis, vai ter uma boa estabilidade, aqui é o Cape mais instável, para ver que acima de 1000 joules por quilograma, esses elementos 0,6 km acima de 40, 50 nós, na maior parte da região, e uma área bem confinada à região perto dos Andes, né? Que aqui, sul do Brasil, ainda é seco e estável. Então, vai ser uma área bem confinada perto dos Andes, porque tem aquele escoamento bem perpendicular aos Andes, em baixos níveis, que faz com que a umidade fique concentrada perto das montanhas, não é aquele escoamento de noroeste que acaba distribuindo a umidade mais para essas áreas mais a leste. Então, vai ser bem interessante também as tempestades severas aqui nessa área da Argentina.
aqui no dia 21, inclusive, o Cape até um tanto mais alto. Esses elementos seguem bem alto perto do cavado bem impressionante, né? Na verdade, ele chega a se configurar um vórtice de acordo com o GFS. Então, vai ser interessante acompanhar também o que está acontecendo na Argentina, porque isso também vai ter um impacto no ciclone, potencial ciclone subtropical. Como eu falei, tem aquele transporte de umidade, liberação de calor latente associada a essa convecção aqui, que cria essa crista em médios níveis nessa área e mantém o bloqueio de baixa sobre alta na costa do sudeste e sul do Brasil. E agora, vai ser para finalizar mesmo, mas só para comentar também que tem bastante instabilidade perto dessa baixa, que nos próximos dias, né, dia 21, dia 22, vejam que tem Cape acima de 1.000, Cape mais estável, 1.000, 1.500, e esses elementos profundos um tanto elevado em alguns momentos, né, acima de 30, 40 nós. Então vai ter tempestades intensas ou até severas, né, se formando logo a leste desse ciclone. E isso possivelmente vai também configurar vai também facilitar a queda de pressão no centro do ciclone pela liberação de calor latente, né? Precipitação aqui, precipitação em 3 horas, vejam que é muito elevado, né? 80 milímetros em 3 horas, de acordo com o GFS, mais de 100 milímetros em 3 horas, então a liberação de calor latente vai ser intensa e esse ciclone também vai se intensificar por causa disso, porque causa a queda da pressão em superfície. Então, enfim, tentando sintetizar o que vai acontecer nos próximos dias, mas vai ser muito interessante acompanhar e como esse ciclone se desenvolve, porque potencialmente vai ser um evento histórico, né? Não é comum ter um ciclone subtropical nessa região e tão intenso assim, e ainda tem o potencial de se tornar, por alguns momentos, um ciclone tropical, né? Que seria o segundo na história desde que começaram as observações por satélite. O primeiro e único foi o Catarina até hoje, 2004. Então existe uma chance remota, mas existe, né, de se tornar um ciclone tropical. Vai ser interessante acompanhar. Bom, obrigado por assistirem e uma boa noite.